Olá! A gente costuma pensar na origem do nosso universo, né? Mas e se a história for muito, mas muito mais estranha do que a gente consegue imaginar? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa cosmologia que vira de cabeça para baixo basicamente tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. A ideia toda parte de uma pergunta bem provocadora. E se a nossa existência, tudo isso que a gente vive, não foi planejada? E se, na verdade, tudo isso foi um acidente? Olha, a premissa aqui é de cair o queixo. O nosso universo não seria o resultado de um grande plano, de um projeto, mas sim uma criação indevida. Pensa só nisso. Toda a nossa realidade como um efeito colateral, um bug, um problema que aconteceu numa dimensão muito, muito acima da nossa. Tá, mas como é que um acidente desses acontece? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para além da nossa realidade, para a hierarquia da existência de onde tudo isso teria se originado. No topo de tudo, no nível mais alto que existe, está o que a fonte chama de paraíso. Mas olha, não é um lugar tipo um jardim com portões. É um estado de perfeição absoluta. A descrição é uma ilha estacionária, um lugar onde nada de novo pode acontecer. Por um motivo simples: tudo já é perfeito, não tem como melhorar. Conceitos como mudança ou até mesmo o eu, a individualidade, nem fazem sentido lá. E é aqui que a coisa fica fascinante. Como é que essa perfeição toda começa a se desdobrar? O que a gente vê é uma espécie de descida. Do paraíso perfeito surgem outros reinos, criados de propósito para explorar o que não é perfeito. Primeiro, o reino operacional, para experimentar a incompletude. E depois, o reino laboratorial, um lugar de pura e simples experimentação. Ok, mas quem? Quem são os responsáveis por começar essa descida? Pois é, chegou a hora de conhecer os arquitetos por trás desse drama cósmico, os seres que, basicamente, quebraram as regras do jogo. Guarda bem esse número, 147. Não é um número aleatório, é um número exato de seres de um grupo muito específico, conhecido como os Ad. São eles os arquitetos que, sem querer, acabaram dando origem a tudo que a gente chama de realidade. E o que eles fizeram de tão diferente? Bom, aqui a gente vê a grande virada. Eles romperam com o padrão que existia, a tal da forma antiga, onde só a consciência do grupo, o coletivo, importava. Os AD chegaram com uma ideia revolucionária, a de que a consciência individual tem tanto valor quanto a do grupo. Isso, para a realidade deles, foi uma quebra de paradigma total. Agora, para a gente tentar entender a natureza desses seres, a fonte usa uma analogia bem forte. Pela nossa ótica, com os nossos valores humanos, todos eles seriam vistos como autistas. Mas calma, é muito importante entender o que isso quer dizer. Não é um diagnóstico clínico, de jeito nenhum. É uma metáfora para explicar uma característica central deles. Esse autismo funcional seria um estado de ser tão puro, tão ingênuo, tão acostumado com a perfeição, que eles são simplesmente incapazes de prever ou lidar com o caos. Qualquer coisa que saia do padrão, da ordem, é incompreensível para eles. E foi justamente essa característica, essa, digamos, ingenuidade cósmica, que levou ao problema todo no reino deles, Perpério. Vamos ver agora como essa incapacidade de lidar com o imprevisível acabou levando ao erro que, no fim das contas, nos criou. Essa linha do tempo aqui mostra o efeito dominó. Primeiro, eles defendem a individualidade lá no reino deles. Só que os experimentos, sem nenhuma cautela, foram longe demais. Aí, um desses seres leva a ideia ao extremo e coloca a sua consciência pessoal acima da coletiva. O resultado? Um colapso cósmico. E o que nasce desse colapso? Exato, o nosso universo. A tal criação indevida. E aí, claro, eles tentaram consertar. Mas o que aconteceu? Um desastre completo. A natureza deles, programada para a ordem, não tinha as ferramentas para lidar com o caos que eles mesmos criaram. Cada tentativa de arrumar, tipo voltar no tempo, só piorava a situação, só aprofundava a crise. No fim, a maioria deles acabou presa ou infectada por esse caos. Com essa crise gigantesca instalada, surgiram duas visões completamente diferentes sobre o que fazer. Um conflito cósmico sobre como lidar com esse universo acidental e, quem sabe, forjar um novo paraíso a partir dele. De um lado, a gente tem o plano de Perpério, dos próprios Adien. A ideia era: vamos consertar o erro, apagar esse caos e voltar a ser como era antes. Basicamente, restaurar o passado. Do outro lado, surge o plano de Tempério,
de outros seres que estavam observando tudo. E eles viram ali uma oportunidade. A proposta deles era radical. Em vez de apagar o erro, vamos usar o caos para evoluir e criar um novo paraíso. E é exatamente aqui que a humanidade entra na história. Nessa visão, a gente deixa de ser só um acidente. Nós seríamos a versão mais nova, mais atualizada do código cósmico. Seres que foram forjados desde o início, no caos e na individualidade. Peça-chave no plano de criar um novo paraíso. Então, isso deixa de ser uma história abstrata sobre o cosmos e passa a falar diretamente sobre um propósito. Como a própria fonte diz, nós somos os agentes vivos deste processo. Tendo consciência disso ou não, esse seria o nosso papel. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda, né? Se o nosso universo nasceu, de fato, de um erro, será que o verdadeiro propósito da humanidade é justamente construir um novo paraíso a partir dele? Será que a nossa missão é transformar esse acidente cósmico na sua maior oportunidade? Fica aí a reflexão.